pessoal, tudo bem? Vamos lá dar início à nossa aula número 4, dando continuidade ao nosso módulo a respeito de direito das obrigações. Hoje falando sobre as modalidades das obrigações, ok? Vamos lá. Olha só, primeiro vamos falar sobre a classificação quanto objeto. Então, quando falamos de classificação de obrigações, haverá necessidade de você analisar a primeira classificação quanto objeto ou também quanto ao sujeito. Eu trouxe um fluxograma para vocês, pessoal, para facilitar, ok? Esse fluxograma fala o seguinte: as obrigações quanto objetos se subdividem, primeiro, em obrigações positivas. Pessoal, o que são obrigações positivas? São aquelas que a pessoa deve fazer alguma coisa, é o fazer algo, ok? Obrigações negativas, a pessoa deve se abster de fazer alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, obrigações positivas são aquelas que a pessoa deve fazer alguma coisa. Um dar seria um entregar, um restituir, um fazer algo, né? Uma ação. Já as obrigações negativas seriam uma inação, uma abstenção. Bom, vamos lá. Continuando com o nosso fluxograma. As obrigações positivas, logo elas se subdividem aí, primeiro, em obrigações de dar e obrigação de fazer. Aí, então, as obrigações positivas se subdividem em obrigações de dar e obrigação de fazer. Já as obrigações negativas, que são aquelas que a pessoa não fará algo, deve se abster de fazer algo, ela tem uma única, que seria a obrigação de não fazer. Na obrigação de dar, ela se subdivide aí em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Vamos tratar sobre cada uma delas, tá? Vamos falar sobre a obrigação de dar coisa certa, a obrigação de dar coisa incerta, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Cada uma delas com suas regras, né? Estão todas lá previstas no Código Civil e a gente vai tratar sobre cada uma delas. Bom, vocês pegaram uma diferença bem importante, que é com referência a ser a obrigação simples ou composta. Tá? Também composta, também chamada de obrigação complexa. Veja bem, as obrigações simples são aquelas que têm apenas um sujeito e um objeto. Quando nós falamos lá nas aulas anteriores, nós falamos sobre os elementos das obrigações, nós falamos que elas se subdividem em sujeito, vínculo e objeto. É isso? Então, o vínculo sempre existirá. Agora, os sujeitos e os objetos podem ter uma variação. Em decorrência dessa variação, você pode ter as obrigações simples ou obrigações compostas, também chamadas de obrigações complexas. A obrigação simples é bem fácil. Olha só, apresentam-se com um único sujeito, né? Então um sujeito apenas, seja ele o sujeito passivo, ativo ou um sujeito passivo, e apenas um objeto, uma obrigação. Tá? Ou seja, com todos os elementos no singular. Então, todos os elementos deles estão no singular. Todos os elementos aqui, falando dos elementos com relação ao sujeito e ao objeto. Estão todos no singular. Ora, se as obrigações simples diz que todos os elementos estão no singular, você já deduziu aí que as obrigações compostas, também chamadas de complexa, pelo menos um dos elementos tem que estar no plural. Então, um dos elementos, seja o sujeito ativo, sujeito passivo ou objeto, né, ou o objeto, devem se encontrar no plural. Professor, dá um exemplo aí de obrigação composta ou complexa, também chamada de complexa. Bom, vai depender. Vamos falar primeiro das obrigações compostas ou complexas pela multiplicidade de sujeitos, onde você tem mais de um sujeito. Acompanhe essa obrigação, esse exemplo nosso aqui. João e Maria obrigaram-se a não venderem o carro para Luciano. Ora, nesse caso você tem duas pessoas aqui no polo passivo, né? E você tem lá, eles se obrigaram a não venderem um carro para Luciano. Então perceba que João e Maria são duas pessoas. Então aqui você tem o quê? Uma obrigação composta, também chamada de complexa, pela multiplicidade de sujeitos. Tá? Quem são os sujeitos que estão múltiplos? Ora, num polo nós temos o João e Maria. Então tem uma multiplicidade de sujeitos aqui em um dos polos. Certo? Vamos falar também, vamos agora prosseguindo, dando continuidade, falar das compostas pela multiplicidade de objetos. Aí temos lá, José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal. Perceba, José está aqui, né, o passivo. O João está do outro lado, do polo ativo. Então, nessa obrigação de entregar, o José é o devedor e o João o credor. Mas o José, ele obrigou-se, o devedor obrigou-se a entregar um veículo e um animal.
Então perceba que o objeto é composto, a multiplicidade de objetos. Existem dois objetos. Ele deve entregar um veículo e também um animal. Então são dois objetos. Obrigação composta pela multiplicidade de objetos. Certinho? Bom, e a composta pela multiplicidade de sujeitos? Aí nós temos lá a doutrina divide, né? Quando falamos da composta pela multiplicidade de sujeitos, temos... primeiro vamos falar sobre as obrigações divisíveis. Tá? Obrigações divisíveis em que você tem mais de um credor, mais de um devedor. Então, a multiplicidade de sujeitos, o objeto sendo divisível, haverá então essa possibilidade, essa divisão em cotas partes iguais entre os sujeitos, se não houver disposição em contrário. A gente vai falar sobre isso aí. Mas perceba que nas obrigações divisíveis, você vai ter lá a multiplicidade de sujeitos, tá? E sendo a obrigação dividida entre as partes. Bom, também temos lá as obrigações indivisíveis, em que o objeto é indivisível. Vamos falar sobre isso. A obrigação é indivisível, em decorrência muitas vezes do objeto ser indivisível, seja pela natureza do objeto, pela vontade das partes, e falar sobre tudo isso aí. Tá? Então, as obrigações indivisíveis. E temos também uma importantíssima aqui no direito das obrigações, uma das mais importantes, que são as obrigações solidárias. Okay? Obrigações solidárias também de fundamental importância para o nosso estudo. Vamos falar um pouquinho lá para frente, às vezes para a aula 11, aula 12, falar sobre obrigações solidárias. Bom, vamos então tratar sobre as compostas pela multiplicidade de sujeitos, credores e devedores. Primeiro, começando com as obrigações divisíveis. Ora, o objeto pode ser dividido entre os sujeitos. Então, você tem um objeto que é divisível e você tem uma multiplicidade de devedores ou de credores. Okay? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, para vocês entenderem o que são obrigações divisíveis. Um exemplo, eu devo 15 quilos de milho a 6 credores. Cada um receberá quanto? Cada um vai receber 3 quilos de milho. Observe, se você colocar de um lado o devedor, né, um pouquinho o devedor desse lado aqui, e o devedor aqui, do outro lado nós colocamos o credor, né, e o objeto está aqui, esse aqui é o objeto já está aqui. Bom, nós temos o seguinte, o devedor, né, apenas um devedor, deve 18 quilos de milho para 6 credores. Então, eu coloquei aqui os 6 credores. Né? Não tendo uma estipulação diferente quanto a essa divisão, o Código Civil diz que presume-se que deve se dividir em cotas partes iguais. Então, cada um dos credores vai receber aí 3 quilos de milho. As obrigações indivisíveis, por outro lado, o objeto não pode ser dividido entre os sujeitos. Isso em razão da natureza, em razão de várias circunstâncias que a gente ainda vai falar. Mas trazendo um exemplo aqui. Devo pagar um cavalo a 2 credores. Vamos colocar o cavalo aqui. Um cavalinho. Então, devo pagar, eu credor, né, devo pagar, devo dar um cavalo a 2 credores. Então, essa obrigação é indivisível em razão da natureza do objeto. Como que eu vou dar uma pata de um cavalo para um credor, orelha para o outro? Não tem como. Metade de um cavalo para um, metade para o outro. Então, a obrigação é indivisível aqui. Existe uma multiplicidade de sujeitos? Existe. 2 credores aqui no caso, né? E um devedor. E o objeto é indivisível. Então, estamos falando aqui das obrigações indivisíveis. Bom, a obrigação composta pela multiplicidade de objetos, temos lá o seguinte. Quando você tiver multiplicidade de objetos, você pode ter as obrigações cumulativas, também chamadas de obrigações conjuntivas, em que você tem a partícula E. Tá? Aqui, a partícula E, ele irá adicionar os 2 objetos. Para que a pessoa cumpra a obrigação, é necessário que ele cumpra os dois objetos. Já também temos, por outro lado, as obrigações alternativas, também chamadas de disjuntivas, em que você tem a partícula OU. Tá? Então, tratando agora o ponto de referência com relação ao objeto, temos obrigações cumulativas, também chamadas de conjuntivas, em que tem a partícula E, e as obrigações alternativas, também chamadas de disjuntivas, temos a partícula OU. E, por fim, dentro das compostas pela multiplicidade de objeto, temos também as obrigações facultativas, em que existe uma faculdade, um OU, para o devedor. Tá? Na verdade, as obrigações facultativas, ela é uma soma de obrigação simples com a obrigação alternativa. A gente vai falar sobre cada uma delas
agora, né, no decorrer da aula. Olha só, pessoal, obrigações cumulativas. Primeiro, né, existe uma tabela verdade que diz o seguinte: o E é a partícula que está unindo os dois objetos na obrigação cumulativa. Nós temos o seguinte: a tabela verdade diz assim: se você tem uma preposição P e uma preposição que, ok? E você vai ter uma sentença P e que, você vai ter o seguinte: P e que, esse P e que aqui, vai ser verdadeiro se e somente se tanto P quanto que forem verdadeiros. Porque essa partícula E aqui, ó, ela exige que cada uma das proposições sejam verdadeiras. Okay? Cada uma das proposições tem que ser verdadeiras. Então, se você for analisar a tabela verdade aqui, fica fácil. P. Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, P e Q será verdadeiro, porque ambos são verdadeiros. Se P for verdadeiro e Q for falso, uma delas é falsa, então P e Q será falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, logo P e Q será falso. E, por último, se P é falso e Q é falso, P e Q será falso. Então, observe. As obrigações cumulativas, as duas obrigações que são unidas pela partícula E, elas têm que ser cumpridas ambas. Se uma delas não for cumprida, a sentença toda é falsa. Então, para que a sentença toda seja verdadeira na frase, é necessário que cada uma das proposições sejam verdadeiras. As duas sejam verdadeiras. Se pelo menos uma delas não for verdadeira, a sentença toda será falsa. Vamos por exemplo, para ficar mais fácil aí para vocês entenderem, tá? Então, olha lá. A sentença é o seguinte, meus amigos. Pedro obrigou-se a entregar um cavalo, um veículo e um animal. Então, Pedro obrigou-se a entregar um veículo e um animal. Em quais casos que Pedro cumpriu a obrigação? Vamos analisar aqui e vamos dar algumas situações e vamos analisar em que casos que ele cumpriu a obrigação na obrigação cumulativa. Ora, você já sabe que a sentença aqui é uma obrigação cumulativa, porque existe aqui essa partícula aqui, que é a partícula E. Então, vamos lá. A primeira preposição. Não entregou o veículo nem o animal. Ora, se ele não entregou nem o veículo e não entregou nem o animal, então tanto é falso que ele entregou o veículo, quanto é falso que ele entregou o animal. Nesse caso, Pedro cumpriu com a obrigação? Não cumpriu, porque não cumpriu nenhuma das duas. Outra, entregou apenas o veículo. Ora, se ele entregou apenas o veículo, então ele não entregou o animal. Cumpriu com a obrigação total, com a sentença? Não cumpriu, porque pelo menos uma é falsa. Pedro entregou apenas o animal. Ele não entregou o veículo. Também uma é falsa, uma sendo falsa. Então a sentença toda é falsa. Ele entregou o veículo e o animal. Entregou os dois. Ora, se os dois são verdadeiros, agora sim ele cumpriu com a obrigação. Okay? Então a partícula E exige que os dois casos sejam cumpridos, que tanto uma como outra seja cumprida. Okay? Bom, e as obrigações alternativas? As obrigações alternativas nós temos lá, né? A tabela verdade. Eu falei que a partícula da tabela verdade é o ou, né, meus amigos? Então, o ou, também considerado que esse Vzinho aqui, é a partícula das obrigações alternativas, né, que se une-se dois objetos por uma partícula chamada ou. A tabela verdade diz o seguinte: se você tem uma preposição P, tem uma preposição que e uma sentença P ou que. Olha só, essa sentença P ou Q, ela só será verdadeira se somente se pelo menos uma das duas preposições forem verdadeiras. Então, P tem que ser verdadeiro ou Q, ou então as duas, né? Mas pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Então, a partícula ou, a obrigação alternativa, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Tá? Então, olha só, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, P ou Q, verdadeiro. Se P for verdadeiro e Q for falso, P ou Q verdadeiro, porque pelo menos uma é verdadeira, que é o P. Se P for falso e Q for verdadeiro, P ou Q também será verdadeiro. Por quê? Porque Q é verdadeiro, então tem pelo menos uma verdadeira.
Agora, se P for falso e Q for falso, aí você vai ter P ou Q falso. Porque P ou Q exige que pelo menos uma das duas sejam cumpridas. Tá? Pelo menos uma das duas sejam cumpridas. Vamos lá, por exemplo, igual nós fizemos com as obrigações cumulativas, vamos fazer aqui também. A sentença é o seguinte: Pedro obrigou-se a entregar um veículo ou um animal. Então, a obrigação de Pedro é de entregar, no caso, um veículo ou um animal. Pessoal, e aqui essa sentença? Olha, essa sentença aqui, ela é uma sentença alternativa. Pessoal, como é que eu sei? Porque é a partícula ou. Então, Pedro obrigou-se a entregar um veículo ou um animal. Vamos lá. Em quais casos que Pedro cumpriu com a obrigação? Entregou apenas um veículo. Ora, se ele entregou apenas um veículo, ele cumpriu com pelo menos uma das preposições. Logo, ele cumpriu com a obrigação? Sim. Né? Ele deveria entregar um veículo ou um animal. Se ele entregou apenas o veículo, escolheu entregar um veículo, por exemplo, cumpriu com a obrigação. Entregou apenas o animal. Então, pelo menos uma vai ser verdadeira? Sim, cumpriu novamente. Entregou o veículo e o animal. Cumpriu. Né? Ele cumpriu até mais do que devia. Ele cumpriu até em excesso. Que ele deveria, a obrigação dele era entregar apenas um veículo ou um animal. Se ele, por mera liberalidade, entregou os dois, ele cumpriu. Agora, e se Pedro não entregou o veículo e nem entregou o animal? Opa, agora aí é falso. Então, se ele não entrega nenhuma nas obrigações alternativas, ele não cumpriu com a obrigação. Então, para que ele cumpra a obrigação, é necessário que ele entregue pelo menos, que ele cumpra pelo menos uma das duas obrigações. Okay? Se ele não cumprir pelo menos uma das duas, será falso a obrigação alternativa, a sentença por inteiro. Bom, composta pela multiplicidade de objeto. Então vamos lá. Dando continuidade, temos aqui as obrigações facultativas, em que seria uma obrigação simples mais uma obrigação alternativa, como eu falei agora há pouco. Olha só, meus amigos, obrigação simples para o credor. Ela, por lado do credor, o credor que está olhando, é uma obrigação simples. Lembra que é simples? Você tem um sujeito aqui, outro sujeito lá, um objeto. Apenas um objeto. Então isso é simples, é obrigação simples. Já para o lado do devedor é alternativa, ou seja, o alternativo ele pode, a ele cabe uma faculdade, uma escolha, mas apenas ao devedor. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Pedro obrigou-se a entregar uma moto a João. Pedro entregou-se a entregar uma moto a João. Mas, se Pedro quiser entregar um carro de mesmo valor da moto, ele também cumpre a obrigação. Então, lá no contrato, no contrato final pelas partes, vai estar dizendo assim, a obrigação principal qual que é? Pedro deve entregar uma moto a João. Isso aqui é uma obrigação simples, né? Pedro deve entregar uma moto a João. Mas, se Pedro quiser, o devedor quiser, ele se desobriga também, se desobriga entregando um carro também de mesmo valor. Então, perceba que para o credor, João, ele só pode exigir a entrega da moto, porque a faculdade é apenas do devedor, não do credor. Então, o João, o credor, ele só pode exigir a entrega da moto. Então, por lado do credor que ele olha, é uma obrigação simples. Já, por outro lado, o devedor, o Pedro, ele pode escolher entre a entrega da moto ou de um carro. Então, se ele tem essa faculdade de escolha nesse momento aqui, e serve a ele, né? Então essa é chamada obrigação facultativa. E observe que essa faculdade ela é do devedor, não do credor. Então temos lá, a faculdade cabe apenas ao devedor. Deixei aqui no nosso vídeo. Bom, pessoal, mas tem como você colocar aí um exemplo? Tem, gente. Não, o exemplo é o melhor, um exemplo ilustrado é a melhor maneira de a gente estar trabalhando isso, né? Então acompanha aí. O devedor obrigou-se a entregar um tablet à credora. Vamos colocar aqui o devedor primeiro? Não está ele aí. É um devedor indeciso, né? É aquele que vai ter a faculdade de escolha. Então, o devedor está aí. O devedor obrigou-se a entregar um tablet. O devedor está aqui, vamos pôr o tablet. Está aí o tablet. Então, ele obrigou-se a entregar esse tablet à credora. Vamos colocar aqui a credora. Olha ela aí. Ó. Aí está a credora. Pôr o nome aqui, credora. Pronto. Então, o devedor obrigou-se a entregar um tablet à credora. Essa aqui é a obrigação principal. Todavia, esse devedor ele vai se desobrigar entregando uma máquina fotográfica do mesmo valor. Então, perceba, eles firmaram esse contrato em que o devedor tem a obrigação de entregar um tablet. Essa é a obrigação principal. Só que ele se desobriga também, se quiser, a faculdade é do devedor,
entregando essa máquina fotográfica aqui. Professor, por que a credora está apontando diretamente para o tablet? Porque a credora ela só pode exigir a entrega do tablet. Porque para a credora a obrigação é simples. Já o devedor, ele tem uma faculdade. Ele pode entregar o tablet, mas a ele é facultado também entregar, se ele quiser, uma outra coisa que foi estipulada, que foi uma máquina fotográfica de mesmo valor. Então, vamos colocar aqui no nosso material. Ficou assim, ó, a credora ela só pode exigir a entrega do tablet. Então, para ela, a obrigação é simples. Já para o devedor, ele pode entregar, ele cumpre entregando o tablet ou a máquina fotográfica. Uma forma ou de outra, ele cumpre. Por isso que para ele pode entregar uma coisa ou outra. A obrigação é alternativa para ele, mas só para ele. Para a credora, a obrigação é simples. Ela não pode exigir a entrega. Por exemplo, ela não pode chegar para o devedor e dizer, olha, devedor, eu quero que você me entregue a máquina fotográfica. Não. Ela pode dizer o seguinte, eu quero que você me entregue o tablet. Mas também, como a escolha cabe a ele, ele pode dizer, não, minha obrigação é entregar o tablet, mas eu vou usar da minha faculdade e vou entregar a máquina fotográfica. Tudo bem? Tudo bem. É direito dele, está na obrigação. A obrigação é alternativa para ele. Mas é simples para a credora. Ok? A credora só pode exigir a entrega do tablet. Já o devedor pode escolher entre o tablet e a máquina. Por isso que a obrigação facultativa ela é uma soma das duas, né? Igual eu falei, da obrigação simples com a obrigação alternativa. Ela é simples para a credora e ela é alternativa para o devedor. Ok? Bom, aí, obrigações de meio e de resultado. Pessoal, obrigação de meio. Vamos lá, acompanhe aqui a leitura. O devedor promete empregar seus conhecimentos, meios e técnicas para a obtenção de um determinado resultado, sem, no entanto, responsabilizar-se por esse resultado. Então, perceba que a obrigação de meio, aqui o devedor ele tem a obrigação de empregar todos os meios, os conhecimentos técnicos, se empenhar para obter o resultado, mas ele não compromete-se com o resultado. Tá? O comprometimento dele não é com o resultado em si, mas de juntar, de colocar todos os esforços necessários, todo o seu conhecimento para tentar alcançar esse resultado. Vamos por exemplo aqui, o advogado. Olha só, o advogado não se obriga a vencer a causa, mas a bem defender os interesses dos clientes. Então, como regra, a atividade advocatícia, ela é uma atividade de meio. Tá? Por que é uma atividade de meio? Porque o advogado, ele não... na advocacia, o advogado não busca, ele não vai garantir o resultado. Como regra, ele não deve garantir o resultado. A própria atividade, ele vai dizer o seguinte, olha, o cliente chega no escritório dele e diz, olha, a pessoa fala, ih, doutor, eu tenho direito? Seguinte, eu vou me empenhar, vou usar todas as técnicas que eu tenho, todo o conhecimento, vou entrar com as ações cabíveis, vou fazer as audiências, vou levar testemunha, vou entrar com os recursos necessários, mas eu não posso garantir para você que você vai ganhar. Eu posso dizer que você tem uma grande chance, ou posso dizer que você não tem uma grande chance, mas não posso te garantir um resultado. Mas eu vou me empenhar no máximo possível para conseguir isso aí. Bom, isso aí é a atividade correta do advogado. É ele estar expondo dessa forma. Okay? Então, isso quer dizer que se ele não ganhar a causa, se no final, por exemplo, a pessoa perder aquela ação, se ela não tiver êxito na ação, mesmo assim serão devidos os honorários advocatícios desse advogado. Afinal de contas, ele trabalhou, ele prestou um serviço e essa atividade é de meio. Não pode, ao final, o advogado falar, olha, eu vim receber meus honorários. E aí a pessoa fala, não, como você não venceu, eu não vou te pagar. Não. Pelo trabalho exercido, por todo o trabalho que ele teve, ele tem direito sim, tá, de receber, um exemplo de atividade de meio. Outro também muito comum é a atividade do médico. Né? Os médicos aqui, vai dizer aí. Então, não se obriga a curar. O médico não se obriga a curar, mas a tratar bem os enfermos fazendo uso de seus conhecimentos. O médico, ele não tem como ele garantir que até uma simples cirurgia vai dar tudo certo. Existe risco até uma cirurgia simples. Porque às vezes ele aplica uma anestesia, o anestesista aplica uma anestesia ali, e a pessoa ali tem um choque anafilático e passa mal, né? Pode ter uma infecção hospitalar, que é uma força maior, uma força maior que não estava previsível, reação, cada corpo tem uma reação. Não tem como ele prever
Mas ele tem como ele dizer, olha, tem grandes chances de dar certo e tudo, mas ele vai colocar todos os meios necessários para alcançar o resultado. Ora, mas se ele faz uma cirurgia, professor, e lá no final a pessoa morre, não é porque morreu que ele não tem direito aos honorários, aos honorários médicos, o valor que ele é devido pela cirurgia. Afinal de contas, ele trabalhou e tentou, ele fez a parte dele, né? Então, olha aqui embaixo como é que ficou. Se fosse de resultado a atividade do médico, do advogado que perdeu a causa e do médico que perdeu o paciente, eles seriam responsabilizados civilmente. Então, imagine, se essas duas atividades, por exemplo, fossem de resultado, eles deveriam ressarcir civilmente, porque não haviam cumprido a forma o que eles teriam prometido. Então, por ser atividade de meio, eles se obrigam com o meio, não com o resultado. Vamos lá. Já a obrigação de resultado, temos aqui. O devedor apenas se exonera quando o fim prometido é alcançado. Um exemplo muito clássico aí é a transportadora. Você tem uma transportadora, a obrigação dela não é de meio, não é de transportar, é de entregar o produto a você. Uma obrigação da transportadora é uma obrigação de resultado. Tá? Ela vai cumprir a obrigação quando ela entregar para você, na sua residência, o produto. Aí, então, o resultado é exigido. Se ele não cumprir o resultado, ele pode ser responsabilizado. Aqui, sim. O meio aqui, ele tem que, claro, né, buscar de toda forma entregar. Mas o resultado é exigido. A obrigação de resultado, o resultado deve ser alcançado pela pessoa que foi obrigada. Bom, obrigação de meio, professor, ela pode se transformar em obrigação de resultado? Pode, meus amigos. Olha só. Um advogado que garante o ganho de uma causa. Então, bom, a atividade advocatícia, eu falei para vocês que é uma atividade de meio. Mas pode, por exemplo, um advogado chegar e falar assim para o cliente: olha, eu garanto o resultado, viu? Tenho certeza que vai ganhar. Ô, doutor, mas você acha que eu tenho chance? Não, acho não. Você vai ganhar. Eu vou até colocar aqui no contrato de honorários advocatícios que você vai ganhar. E se você não ganhar, eu me responsabilizo. Você não precisa nem pagar, não. Ora, nesse caso, e se ele perde? O próprio advogado transformou nesse caso, uma obrigação de meio em obrigação de resultado. Logo, se ele perder a causa, foi uma faculdade dele, né? Ele que transformou, ele abriu mão dessa prerrogativa aí de ser uma atividade meio. Agora, presta atenção. Ele está abrindo mão da prerrogativa nesse caso. Não tem como ele abrir mão desse direito. O advogado nunca pode dizer, em todas as ações minhas agora são de resultado. Não. Em cada caso, ele vai ter que dizer que é de resultado. Tá? Ou seja, se sai cliente e entra outro cliente, o seguinte, ele fala, não, eu vou me empenhar para alcançar, mas não garanto. Pode. Ele não perde, não perde esse direito. Esse direito ele não tem como ele abrir mão desse direito, tá? de atividade meio, porque esse direito de atividade meia não é dele, do advogado, é da advocacia. A advocacia é uma atividade meio por natureza. Então, se ele chega para o cliente e fala, olha, eu não ganhei, e ele garantiu, aí ele foi ele abriu mão da prerrogativa de meio. Então, ele pode ser responsabilizado civilmente, né? Dizer, olha, nesse caso, me devolva então os honorários, já que você falou que só eu ia ser devido o honorário, se eu ganhar, se eu não ganhei, a pessoa pode até ingressar com ação contra ele para ver de volta o honorário, já que ele garantiu, né? Outro exemplo também é um médico, um cirurgião plástico, que garante o resultado. Então, cirurgia plástica, o cirurgião plástico, ele deve dizer, né, como que vai ser o procedimento, tudo, mas não garantir de forma irrevogável que o resultado vai ser alcançado, porque se der errado. Então, o cirurgião plástico, tem softwares aí que eles colocam lá a imagem da pessoa do antes e do depois, né? Bom, aqui é o antes, aqui é o depois, vai ficar assim. Bom, isso aqui se ele diz assim, olha, vai ficar assim, se der tudo certo, tudo bem. Porque ele está dizendo que está dizendo uma perspectiva do que vai ficar, né? Dando tudo certo. Mas o que ele não pode dizer assim, ó, vai ficar assim, não se preocupe, vai ficar assim, eu garanto. Porque ele vai estar transformando a atividade dele, atividade meio em atividade de resultado. Bom, vamos lá agora, continuando as classificações das obrigações. Obrigação de execução instantânea, diferida e periódica. Bem simples, a gente vê isso no dia a dia. Olha só, meus amigos, obrigação de execução instantânea é cumprida imediatamente após a sua constituição. Então, a obrigação instantânea, ela é assim, ó,
ela é criada, ela é criada e extinta ao mesmo tempo. Não tem tempo de você ver as coisas acontecerem. Olha só, compra e venda à vista, um exemplo. Você vai, sai de manhãzinha, você vai lá para a panificadora comprar um pãozinho. Aí você chega lá e compra o pão. Ora, você vai comprar o pão à vista. Né? Vamos pôr, tem gente que compra pão um cartão de crédito, né? Não é eu não faço não. Tô brincando. Não tem problema nenhum comprar pão no cartão de crédito. Mas é porque é R$ 4, né? Normalmente a gente paga ali no débito, no cartão débito, ou então no dinheiro, no cash. Então, você compra ali à vista. Então, comprar à vista. Pequenos compra à vista. A hora que você está comprando aquele pão, naquele momento, já está se exaurindo todas as obrigações. A pessoa que tem a obrigação de pegar o pão, já te entrega o pão, você já paga. Então, é chamado de obrigação instantânea, porque a compra e venda à vista, porque ao mesmo momento a pessoa já cumpre com a obrigação dela, que é de entregar, e você cumpre com a sua obrigação, que é de pagar. Pronto, acabou. Você sai da panificadora sem nenhuma obrigação, e a panificadora fica lá também sem nenhuma obrigação. Okay? Essa é a chamada obrigação de execução instantânea. Bom, e a obrigação de execução diferida? É aquela que o cumprimento fica para o momento futuro, você postergada, né, no momento posterior. Por exemplo, entregue em determinada data do objeto alienado. Então você contrata a compra de alguma coisa e fica para a pessoa entregar daqui 2 semanas. Ora, nesse caso, não é obrigação de execução instantânea, porque a obrigação de entregar a coisa ficou, né, para uma data futura. Ficou marcado uma data futura. Uma data única futura para se entregar o objeto. Já a obrigação de execução periódica, continuada ou de trato sucessivo, então tem 3 nomes, hein? Obrigação periódica, continuada ou também chamada de trato sucessivo. Ela se cumpre por meio de atos reiterados, semana a semana, dia a dia, mês a mês. Vamos dar um exemplo aqui: compra e venda a prazo com prestações periódicas. Você vai lá e compra um notebook para você, né? Passa o cartão. Passa o cartãozinho lá e compra o notebook. Você compra lá em 10 vezes. Olha só. Mês a mês você vai cumprindo, né? Você vai cumprindo a obrigação mês a mês. É periódico? É, mês a mês. De forma continuada? Sim. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Trato sucessivo? Também de virtude disso, né? Sucessivamente você vai cumprindo. Então o exemplo mais clássico é esse. Compra e venda a prazo, né? Dividida em cartão. Outro exemplo é muito comum, o contrato de aluguel, contrato de locação. Se você loca algo, né, o aluguel que deve ser pago para a pessoa, o locador vai lhe cobrar mês a mês, e você, locatário, vai estar pagando mês a mês, de forma sucessiva, de forma periódica, de forma continuada. Então vamos lá, só recapitulando. Obrigações, então, podemos ter por execução instantânea, aquele que se exaure no mesmo momento, que compra e venda à vista. A execução diferida, em que você tem um momento posterior para a entrega do objeto, e a execução periódica continuada ou de trato sucessivo, em que você vai ter uma periodicidade de cumprimento da obrigação. Exemplo aí, o cartão de crédito e a locação. Tá? São 2 exemplos. Obrigações principais e acessórias, para a gente finalizar esse módulo aqui. Obrigação principal subsiste por si só, sem depender de qualquer outra. Olha só, a obrigação principal, elas existem por si mesmas, elas são originárias, elas nascem por si só, sem depender de outra obrigação. Já as obrigações acessórias, como o próprio nome diz, a acessória, ela depende de uma outra, né? Tem sua existência subordinada em relação a outra relação jurídica, ela é subordinada. Vamos dar exemplo aqui, fiança, temos a fiança, cláusula penal, juros, etc. Vamos dar exemplo aqui, contrato, locação, vamos pôr aqui o fiador, né? Você tem de um lado, você tem um locador, um pouquinho locador, de outro lado você tem o locatário, tá aqui o locatário, o bem está aqui, o objeto, vai ser locado, e você tem o seguinte, o locador chega para o locatário e fala, olha, eu vou te locar, eu estou te locando, mas eu preciso que você me dê um fiador. Quem é o fiador? O garantidor. Né? Então, olha só, a relação jurídica principal é aqui, né? Entre credor e devedor, entre o locador e o locatário. Mas essa aqui é a obrigação principal. Mas ele pode exigir dentro dessa obrigação principal, o locador, que o locatário lhe dê um fiador, uma pessoa que garanta o pagamento no caso do locatário não pagar. Certo? Então, o locador busca o locatário não pagou, ele busca o fiador para cumprir, adimplir a obrigação. Então, você tem aqui a fiança, um pouquinho o fiador, né? Ele vai ser acessório. Professor, como que eu posso testar para ver se isso é acessório? Ora, se alguém diz para você,
eu firmei um contrato de locação. Bom, é necessário ter fiança? Não. Alguém pode fazer um contrato de locação sem fiança, sem uma garantia. Ok? Mas é possível existir a fiança sem o contrato de locação, por exemplo, nesse caso específico? Não. Então, se a gente fala que é fiador, você já pensa logo em quê? Na obrigação principal. Opa, ele é fiador, ele é garantidor de uma outra obrigação. Né? Então, se você é fiador do FIES, você é garantidor de que aquela pessoa vai pagar o FIES. Se você é fiador de um contrato de locação, você está garantindo que o locatário vai pagar. Se você é fiador de um mutuário, do mútuo, contrato de empréstimo, você está garantindo que o mutuário vai pagar o mutuante, assim por diante. Okay? Então, isso aí são acessórios. Né? Não existe o acessório sem o principal. E você pode ver que o caminho que vai o principal, o acessório segue. Então, por exemplo, se contar a locação, se ele termina, não subsiste a fiança. A fiança também termina junto com aquele contrato. Então, se as partes, locador e locatário, decidem por fim ao contrato de locação, automaticamente, mesmo que não digam, terão colocando fim também ao contrato de fiança por ser um contrato acessório. Então, o acessório ele é dependente, ele segue o principal. Tá? O princípio da acessoriedade, a gente vai falar um pouco na frente, mas é isso. Uma obrigação principal seria o contrato de locação, obrigação acessória, nesse exemplo, seria a fiança. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso, que tenham entendido um pouco mais aí sobre a classificação das obrigações. É isso aí, até a aula que vem. Obrigado.